Hoje, quero te fazer uma pergunta simples, mas poderosa. Você sabia que, ao estar disponível o tempo todo para os outros, você pode estar, na verdade, se sabotando? Isso mesmo. Se você sente que está sempre dando, sempre sacrificando seus próprios desejos e limites para agradar os outros, talvez seja a hora de repensar o que realmente significa amor. Porque, no final das contas, a verdadeira questão não é o quanto você se doa, mas sim o quanto você se permite ser, primeiro, prioridade na sua própria vida. Então fica comigo até o final, porque o que eu vou te mostrar pode mudar completamente a forma como você vê o seu valor e os relacionamentos ao seu redor. Você já sentiu que, por estar sempre disponível para todo mundo, começou a desaparecer de si mesmo, como se cada sim que você dá para os outros fosse um não silencioso para você? O que poucos têm coragem de admitir é que essa constante entrega, esse impulso de estar sempre ali para ouvir, ajudar, resolver, muitas vezes não é um sinal de amor, é um pedido disfarçado de aceitação. E pior, é um tipo de autoabandono. Neste vídeo, nós vamos entrar numa verdade que quase ninguém fala, mas que pode transformar completamente sua vida emocional. Vamos revelar por que estar sempre disponível não é sinônimo de amar mais, e sim, muitas vezes, um sinal de que você parou de se amar. Se você já sentiu que dá demais e recebe de menos, ou que sua energia está sempre esgotada enquanto tenta manter todo mundo por perto, esse vídeo é para você. Fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir aqui pode ser o primeiro passo para romper o ciclo de abandono emocional que você tem praticado contra si mesmo. Neste vídeo, você vai entender por que estar sempre disponível para os outros, mesmo com boas intenções, pode ser um reflexo de feridas emocionais profundas, e não de generosidade genuína. Vamos falar sobre como o medo de rejeição, a necessidade de validação e os traumas da infância muitas vezes nos condicionam a acreditar que sermos úteis o tempo todo é a única forma de sermos amados. Você vai aprender a identificar os sinais de autoabandono que se disfarçam de empatia, lealdade ou até bondade exagerada, mas que na verdade estão corroendo sua autoestima e drenando sua energia vital. Também vamos explorar, com base na psicologia profunda de Carl Jung e em abordagens terapêuticas atuais, como esse comportamento está ligado à sua sombra, aquela parte de você que tenta esconder suas inseguranças, tentando ser necessário para todo mundo. Ao final deste vídeo, você terá clareza sobre como romper esse padrão e começar a cultivar relações mais saudáveis, baseadas em respeito mútuo e não em sacrifício silencioso. Você vai sair daqui entendendo que colocar limites não é egoísmo, é amor próprio. E mais, vai descobrir que sua ausência, quando bem posicionada, pode ter mais poder do que 1000 presenças forçadas. Antes de continuarmos, se você está gostando do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E mais, compartilhe com aquele amigo que precisa ouvir isso agora. Juntos, podemos espalhar essa mensagem poderosa. Vamos transformar mais vidas e seguir essa jornada de autodescoberta. Vamos nessa? A necessidade de estar sempre disponível não nasce do amor, nasce da carência. Em muitos casos, essa urgência de dizer sim para tudo e para todos tem raízes em feridas abertas lá na infância. Pode ter sido um pai emocionalmente ausente, uma mãe crítica demais, ou situações em que você aprendeu, desde cedo, que ser útil era a única maneira de ser notado. Em vez de ser amado por quem você era, você passou a ser valorizado apenas por aquilo que fazia pelos outros, e isso moldou a sua forma de se relacionar com o mundo. Você cresceu acreditando que precisa merecer o amor, que só vai ser aceito se estiver sempre presente, sempre pronto, sempre útil, mesmo que isso custe sua saúde emocional. A psicologia nos mostra que esse comportamento está diretamente ligado à ferida do abandono e à ferida da rejeição. Quando essas dores não são curadas,
Elas se disfarçam de virtudes. Você se torna o responsável, o disponível, o salvador. Mas no fundo, tudo isso é apenas uma tentativa inconsciente de evitar reviver a dor de ser deixado de lado. Você se doa demais para não ser esquecido. Está sempre ali, não por amor, mas por medo. Medo de não ser suficiente. Medo de ser invisível. Medo de ser você mesmo, e isso não bastar. Carl Jung dizia que aquilo que você nega te submete. O que você aceita te transforma. Quando você nega suas próprias necessidades para satisfazer as dos outros, você se submete a uma prisão invisível. E o pior, essa prisão tem aparência de bondade. Você até acredita que está sendo uma boa pessoa, alguém confiável e amoroso, mas em silêncio vai se esvaziando, vai perdendo sua identidade, suas vontades, sua paz, vai se anulando para caber no espaço dos outros. E isso não é amor, isso é autoabandono. Entender essa raiz emocional é essencial para iniciar o processo de cura. Não se trata de culpar seus pais, seus relacionamentos passados ou a sociedade. Trata-se de reconhecer que aquilo que você chama de amor incondicional pode ser, na verdade, uma forma de sobrevivência emocional que você aprendeu para não se sentir rejeitado novamente. Mas agora você é adulto. Agora você pode escolher. E a primeira escolha é começar a dizer não sem culpa. Porque cada vez que você diz não aos outros, está dizendo sim para si mesmo. E esse é o primeiro passo para sair do ciclo de autoabandono e recuperar sua força pessoal. Existe uma linha muito fina, e muitas vezes invisível, entre amar alguém de verdade e estar emocionalmente viciado na aprovação dessa pessoa. O amor genuíno nasce da liberdade, da escolha, da presença equilibrada. Já o vício em agradar vem da carência, da urgência, da sensação de que, se você não for útil o tempo todo, vai ser descartado. Enquanto o amor verdadeiro permite que você seja quem é, com suas falhas e limites, o vício em aprovação exige que você esteja sempre à altura das expectativas alheias. Você não ama. Você se esforça para não decepcionar. Não se entrega, se molda. Não compartilha sua verdade, vive com medo de ser rejeitado por ela. É assim que muitos acabam se perdendo dentro das próprias relações. Dizem sim quando querem dizer não. Oferecem ajuda mesmo quando estão exaustos. Respondem mensagens de madrugada, cancelam compromissos, abrem mão dos próprios sonhos. Tudo isso para manter uma imagem de boa pessoa, de parceiro, ideal, de alguém que nunca falha. Mas por trás desse comportamento está um coração que só quer ser aceito. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E quando você finalmente olha para dentro, percebe que esse padrão não é amor, é uma prisão emocional. E o mais perigoso, esse vício é elogiado pela sociedade. Pessoas que se sacrificam constantemente pelos outros são chamadas de generosas, boas, altruístas, mas ninguém vê o preço que elas estão pagando por dentro. Ninguém vê a ansiedade, o ressentimento, o esgotamento silencioso. E isso é cruel, porque reforça a ideia de que o valor de alguém está no quanto ela aguenta, no quanto ela faz pelos outros, mesmo que isso a destrua por dentro. A cura começa quando você passa a se perguntar: o que eu ganho ao ser sempre tão disponível? Se a resposta for medo, culpa ou necessidade de aceitação, então você está num ciclo de vício emocional, não em um caminho de amor. Amor não exige esforço constante para ser merecido. Ele simplesmente é. Ele acolhe, respeita, compreende. E, principalmente, ele permite pausas, permite silêncio, permite ausência. Quando você se liberta da necessidade de ser aprovado, o tempo todo começa a amar de forma mais leve, mais honesta, mais humana e mais ainda. Começa a atrair relações em que o outro te ama pelo que você é, não pelo que você oferece. Você pode até pensar que está dando conta de tudo, mas seu corpo e sua mente sabem a verdade.
Quando você vive sem estabelecer limites claros, sem dizer não quando precisa, sem respeitar seus próprios ritmos e necessidades, você está entrando em um estado constante de estresse. E o estresse crônico não é apenas um sentimento ruim. Ele é um veneno silencioso. Afeta sua imunidade, seu sono, sua digestão, sua capacidade de concentração. Você começa a se sentir esgotado, sem energia, irritado por coisas pequenas. E muitas vezes nem percebe que esse cansaço profundo não vem do trabalho, da rotina ou da idade. Vem da falta de limites, emoções reprimidas, silêncios forçados, sobrecarga emocional. Tudo isso se acumula no corpo. As dores nas costas, os problemas gástricos, as enxaquecas recorrentes, as crises de ansiedade, podem ser sinais de que você está ultrapassando seus próprios limites há tempo demais. Seu corpo está gritando o que sua voz não teve coragem de dizer. E se você não escutar, ele vai gritar mais alto. Carl Jung já nos alertava. Aquilo que você resiste, persiste. Se você continua resistindo a se colocar em primeiro lugar, o preço não será apenas emocional, será físico também. E a verdade é que a ausência de limites vai corroendo a sua identidade. Aos poucos, você já não sabe mais o que realmente quer, o que sente, do que gosta. Você começa a viver em função das expectativas alheias, e quando alguém pergunta, "Tá tudo bem?", você responde no automático, "Tudo ótimo", mas por dentro você está exausto, perdido, desconectado de si mesmo. Isso não é normal, isso não é saudável, isso não é sustentável. O mais grave? Quando você vive nesse estado, começa a acreditar que essa sensação de esgotamento é parte da vida adulta, que ser responsável significa aguentar tudo calado, que amar significa se anular. Mas essa é uma ideia distorcida, enraizada na cultura do sacrifício. A verdadeira maturidade emocional está em reconhecer seus limites, comunicá-los com firmeza e manter sua paz mesmo que os outros não gostem. Proteger seus limites não é egoísmo, é autocuidado. É um compromisso com a sua saúde mental. É uma forma de dizer a si mesmo, "Eu me respeito". E quando você começa a se respeitar, o mundo responde. As pessoas começam a te enxergar de forma diferente. Algumas se afastam, sim, mas outras se aproximam com mais verdade. E essas são as que realmente valem a pena. Você foi condicionado a acreditar que precisa estar sempre resolvendo tudo, sempre dizendo sim, sempre presente, sempre disponível, como se o seu valor estivesse diretamente ligado à sua utilidade para os outros. E esse é o ponto. Muitas vezes, o papel de salvador esconde uma ferida profunda. É como se, ao cuidar dos problemas alheios, você tentasse preencher um vazio interno, um desejo desesperado de ser amado, reconhecido, necessário. Mas quanto mais você se entrega a esse papel, mais se afasta de si mesmo. E isso te aprisiona em um ciclo silencioso de frustração e exaustão. Rompê-lo exige coragem. Exige encarar de frente a seguinte verdade: você não é responsável pela felicidade de ninguém. Você não veio ao mundo para carregar os outros nas costas. Não importa se é seu parceiro, seus pais, seus filhos, seus amigos. Cada pessoa tem o próprio caminho, o próprio aprendizado, o próprio tempo. E ao tentar resolver tudo por elas, você impede que cresçam. Você sabota a autonomia delas e se sabota junto. Começar a sair desse ciclo significa se perguntar: por que sinto tanta culpa quando digo não? Essa culpa, muitas vezes, é o resultado de uma crença tóxica de que só merece amor quem se sacrifica. Mas isso é uma mentira que você aprendeu, não uma verdade da sua alma. E você pode e deve desaprender. Comece pequeno. Diga não a algo que você sempre aceitou por hábito. Observe como se sente. Aguente a culpa por alguns minutos. Ela vai passar. E no lugar dela, surgirá um sentimento novo: liberdade. Outro passo é aprender a oferecer ajuda sem se anular.
Você pode apoiar alguém sem resolver tudo por ela. Você pode amar sem se colocar em último lugar. Isso se chama amor saudável. Isso se chama maturidade. Você não precisa escolher entre ser presente e ser livre. Você pode ser os dois, desde que comece a se respeitar. E isso só é possível quando você para de se colocar como salvador e começa a agir como alguém inteiro. Talvez alguns ao seu redor não gostem dessa mudança. Afinal, você deixará de ser conveniente. Deixará de ser aquele que faz tudo por todos. E sim, isso pode gerar desconforto. Mas também vai gerar verdade. Quem realmente te ama vai se adaptar. Vai crescer com você. E quem estava apenas se aproveitando da sua bondade vai embora. E isso é libertação. Essa virada de chave é um divisor de águas. É quando você deixa de ser o alicerce da vida dos outros e passa a ser o centro da sua. É quando você entende que amar os outros não significa deixar de amar a si mesmo, e que muitas vezes o maior ato de amor que você pode oferecer é confiar que eles conseguem caminhar com as próprias pernas. Existe uma linguagem que poucos entendem, mas que fala mais alto do que qualquer grito. É a linguagem do silêncio, do afastamento, da ausência. Quando você para de responder, de se explicar, de tentar ser compreendido por quem não quer te ouvir, algo muda. Porque o silêncio desarma. Ele quebra padrões de manipulação, de dependência, de jogos emocionais. Ele deixa claro que você não vai mais participar da dinâmica destrutiva que te prendia. E acredite, quando você desaparece emocionalmente de um lugar onde era sempre disponível, o impacto é brutal. O silêncio não é vingança, não é castigo, é autocuidado, é a decisão consciente de não desperdiçar mais energia onde ela não é valorizada. É o momento em que você entende que continuar se doando, explicando, insistindo, é alimentar o ciclo da frustração. E então você recua, não por fraqueza, mas por força. Porque agora, finalmente, você se escolheu. Quando você some, algo acontece do outro lado. As pessoas que estavam acostumadas com sua presença automática começam a perceber o vazio. E é nesse vazio que nasce a consciência. Algumas vão te procurar, outras vão se irritar. Mas o mais importante não é o que elas fazem, e sim o que você sente. Você sente paz, sente que não precisa provar nada, sente que não deve mais explicações para ninguém. E é aí que começa a verdadeira liberdade emocional. Praticar o silêncio exige coragem. Você vai ter vontade de voltar, de ceder, de mandar só mais uma mensagem. Mas cada vez que você se contém, você se fortalece. Cada vez que você não responde o que antes responderia, você muda um padrão interno. E padrões internos mudam vidas externas. A sua energia começa a vibrar em outro nível. Você atrai conexões mais conscientes. Você repele relações superficiais, porque o seu silêncio começa a dizer: eu sei meu valor e não vou mais mendigar atenção. E isso serve para tudo. Para amizades, para relacionamentos amorosos, para ambientes de trabalho, para família. Às vezes, o melhor que você pode fazer é se afastar. Não porque você desistiu, mas porque você se encontrou. Porque continuar ali seria se abandonar mais uma vez. E você já fez isso demais. O silêncio também é um convite. Um convite para que o outro repense, se reorganize, desperte. Mas mesmo que ele não desperte, você continua crescendo. Porque o silêncio é, no fundo, uma conversa profunda entre você e a sua alma. E essa conversa muda tudo. Ela reconstrói sua autoestima, limpa suas feridas, devolve sua dignidade. Quando você para de falar com os outros, começa a escutar a si mesmo. Quando falamos de amor próprio, não estamos nos referindo a um conceito abstrato ou uma moda passageira. Amar a si mesmo é um compromisso sério. Um compromisso de respeitar sua integridade emocional, física e psicológica. E isso implica, em muitos casos,
Estar indisponível para tudo aquilo que diminui o seu valor, que fere sua paz, que ameaça seu equilíbrio. Amar a si mesmo significa se afastar de pessoas que não te respeitam, de relacionamentos que te drenam, de situações que te anulam. E aqui está a chave. Esse afastamento não é uma punição ao outro. Ele é, na verdade, uma afirmação de quem você é. Esse conceito pode ser difícil de engolir para muitas pessoas, porque estamos tão acostumados a agradar, a estar disponíveis, a fazer parte de tudo, que de repente nos parece egoísmo não responder a todos os chamados do mundo. Mas a verdade é que amar a si mesmo é, antes de tudo, proteger a sua energia. Não se trata de se tornar uma pessoa egoísta ou insensível, mas de entender que sua energia é preciosa demais para ser desperdiçada com aquilo que não te serve, que não te valoriza. Ao longo da vida, muitos de nós fomos ensinados a acreditar que precisamos estar sempre dispostos a agradar os outros, especialmente quando se trata de familiares ou amigos. O problema é que essa constante disponibilidade gera um desgaste emocional e físico imenso. Cada vez que você coloca os outros à frente de suas próprias necessidades, você está dizendo a si mesmo que não merece o mesmo cuidado, a mesma atenção, a mesma gentileza que você oferece. E isso, com o tempo, diminui sua autoestima. Agora, imagine que, ao decidir se tornar indisponível para o que te diminui, você começa a se priorizar. Cada vez que você diz não para algo que não agrega, você está dizendo sim para você. E isso cria uma mudança poderosa dentro de você. Quando você estabelece limites, quando se afasta de relações ou situações que drenam sua energia, você se torna mais forte, mais autêntico, mais seguro de si. O amor próprio nasce daí, na sua capacidade de se proteger, de se respeitar, de se valorizar acima de tudo. Essa não disponibilidade para o que te diminui também reflete a capacidade de reconhecer seus próprios limites. Quando você não tem medo de dizer não, você começa a entender quem realmente é. E ao fazer isso, você também começa a atrair relações mais saudáveis. Relacionamentos que te respeitam, que te incentivam, que te fazem crescer. Porque quando você se coloca em primeiro lugar, você envia uma mensagem poderosa para o universo. Eu sou digno de amor, respeito e equilíbrio. Portanto, se você se vê constantemente disponível para o que te destrói, para o que te desvalorizam, talvez seja a hora de reavaliar suas escolhas. Talvez seja a hora de começar a amar a si mesmo de verdade, sendo indisponível para o que não serve à sua paz. O medo de perder é um dos maiores empecilhos que enfrentamos quando decidimos mudar nossa vida. Ele está ligado a uma crença muito antiga e profundamente enraizada. A ideia de que, ao dizer não, ao nos afastarmos de algo ou alguém, estamos perdendo algo precioso. Mas o que muitos não percebem é que, ao manter-se em situações que não agregam, você está, na verdade, se perdendo. Está deixando de lado a sua autenticidade, o seu valor, o seu direito de viver de acordo com suas próprias necessidades. Esse medo de perder é um reflexo de uma visão distorcida sobre o que é realmente importante. Nos tornamos tão acostumados a olhar para as relações, para as coisas externas, como fontes de validação e felicidade, que esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos. E é por isso que a ideia de perder, seja um relacionamento, um emprego, ou até mesmo uma amizade, pode gerar tanta angústia. O medo de perder nos faz acreditar que nossa felicidade depende de algo ou alguém do lado de fora. Mas a verdade, embora dolorosa, é libertadora. Você nunca perde o que realmente importa. O que você perde é aquilo que estava te aprisionando, que estava te consumindo sem te dar nada em troca. Relacionamentos que te drenam, amigos que só te sugam energia, situações que te fazem sentir pequeno. Isso não é perda, é libertação. A verdadeira perda ocorre quando você se mantém preso a algo que não te agrega.
que não te respeita, que não te faz crescer. E essa perda é, na verdade, um ganho. Se você se libertar desse medo, você começa a perceber que, ao dizer não para o que te diminui, você está na realidade dizendo sim para a sua paz, para o seu bem-estar, para a sua autossuficiência emocional. Você começa a entender que, para ganhar a vida que você merece, precisa abrir mão do que te faz mal. E sim, pode ser doloroso, pode ser difícil, mas esse processo de desapego é um dos maiores atos de amor próprio que você pode realizar. E aqui está o ponto crucial. O medo de perder vem da escassez. Ele nos faz acreditar que não há o suficiente para todos, que se eu não segurar isso com todas as forças, vou perder para sempre. Mas a vida não funciona assim. O universo não vai te deixar sem o que é realmente para você. Quando você libera o que te faz mal, você abre espaço para o que te fará bem. E é aí que as coisas começam a mudar. Você se permite ser quem você realmente é, sem as máscaras, sem os fardos que a sociedade ou os outros tentaram te impor. Liberte-se do medo de perder. Comece a ver o que é realmente importante: a sua paz, a sua saúde mental, a sua felicidade. E quando você fizer isso, descobrirá que a perda, na verdade, é um ganho. Um ganho de liberdade, um ganho de autoconhecimento, um ganho de amor próprio. Você não veio a esse mundo para ser a salvação de ninguém. Seu papel não é agradar todo mundo. Você merece ser a prioridade da sua própria vida. E se ao se colocar em primeiro lugar, você perder algumas pessoas, talvez elas nunca tenham te amado de verdade. Elas apenas se acostumaram a te usar, a te consumir. E agora, chega o momento de escolher quem você quer ser. Eu te pergunto, de coração, quem você quer ser daqui para frente? A mulher que vive para todos ou a mulher que finalmente se encontra, que se respeita e se ama? Esta é a sua oportunidade de fazer a diferença na sua vida, de romper com o ciclo da autossacrifício. Só você pode tomar essa decisão. E é por isso que, se o que você ouviu aqui ressoou em você, e se você sente que chegou a hora de mudar, quero que comente agora, aqui embaixo: eu me escolho. E se você conhece alguém que vive se anulando, que está perdida nesse ciclo de se dar aos outros, sem jamais se priorizar, compartilhe esse vídeo. Faça com que ela também ouça essa verdade. Não deixe que ela continue se esquecendo de quem você merece ser: a mulher que escolhe a si mesma, que se respeita, que se coloca em primeiro lugar. Porque no fim das contas, o único amor que você nunca pode deixar de ter é o amor por si mesma.